Bom dia, irmãos, graça e paz, da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Estamos reunidos em seu nome nesta manhã, e é um prazer muito grande estarmos olhando para a sua palavra, implorando que Ele fale conosco. Eu gostaria de começar lendo 3 versículos, 3 porções da palavra. A primeira é em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Já no início eu vou pedir desculpas aos irmãos, que de vez em quando não vou saber achar a palavra certa em português, porque a minha língua mais fácil de falar é o holandês. Mas com a ajuda do Senhor, nós vamos conseguir transmitir aquilo que está no seu coração aos irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Especialmente essa frase, trazendo muitos filhos à glória, que em outras versões é traduzida para trazer muitos filhos à glória, que é o propósito do Senhor em Jesus Cristo. E na carta dos Hebreus tem esse foco de nos exortar a sermos preparados e amadurecidos como filhos de Deus. A segunda porção, o segundo versículo, é Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. E enfim, Efésios capítulo 5. Nosso irmão César já mencionou essa parte. Efésios capítulo 5. E por isso eu vou começar a ler no versículo 14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Enchei-vos do Espírito. Os dias são maus, remindo o tempo. E em meio de tudo isso, o propósito de Deus é que Ele seja glorificado por meio do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por estarmos reunidos aqui em torno do nome do Senhor Jesus Cristo e em seu nome. Agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e confessamos que precisamos do teu Espírito para iluminar e revelar a palavra aos nossos corações, para transmitir a tua vida a nós, para que não seja somente o nosso conhecimento que aumentará, mas que haverá um aumento da realidade da vida de Cristo em nós, pessoalmente e juntos, em nossas famílias, nossos filhos, nós como casais e em toda a igreja de Deus. Assim te oramos que tu fales conosco nesta manhã para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu queria começar pelo começo. O tema já foi mencionado antes, ontem à noite, para os que estiveram presentes já sabem, a família normal cristã, ou é cristã normal? A família cristã normal
no tempo dos fins. Então, para nós entendermos o que é a família cristã normal e o contexto do tempo dos fins, eu quero começar pelo começo. Então, nós vamos lá para Gênesis capítulo 1. Porque lá nós vemos a instituição da família pelo próprio Deus. Quando Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, e tudo que neles há, Deus colocou uma ordem. Deus ordenou todas as coisas. E nós não vamos ler toda a criação, todo o relato da criação de Deus, mas vamos ler apenas no final do 6º dia, no versículo 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então aqui nós vemos, no 6º dia, o relato mais abreviado de como Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida nós vamos para a descrição mais detalhada do homem e da mulher, no capítulo 2, versículo 18. E antes disso, está nos relatando o capítulo 2, como Deus plantou o jardim no Éden e colocou o homem lá e deu uma ordem acerca das 2 árvores que estavam no meio do jardim. E nós bem sabemos, creio eu, o relato das 2 árvores, a árvore da vida, que eles podiam comer, e de todos os demais frutos de todas as árvores, porém a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. Então nós lemos a partir do versículo 18 no capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Irmãos, nós vemos aqui como Deus colocou todas as coisas numa determinada ordem. Isso a gente vê nos luminares nos céus, nas aves, nos répteis, cada um tinha o seu lugar. As plantas, cada um de acordo com a sua semente, de acordo com a sua espécie, foi criado. Então foi tudo determinado pela ordem de Deus. Deus colocou tudo em ordem.
E deixa-me ler apenas 2 versículos em 1 Coríntios 14, brevemente, versículo 33 e 40. Porque Deus não é Deus de confusão. E confusão é o oposto de ordem. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aqui, confusão é colocado ao lado de paz, porque onde há ordem há paz. Versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu sei que o contexto aqui é a prática dos dons do Espírito, como era exercitado na igreja em Corinto. Mas nós vemos esse princípio, nós vemos essa qualidade, essa característica de Deus. Deus é um Deus de ordem. E eu acho que é importante nós gravarmos esta verdade nos nossos corações nesses dias em que estamos meditando sobre a família normal cristã. Deus é um Deus de ordem. E Deus coloca todas as coisas na sua ordem. Então, voltando ao capítulo 2 de Gênesis. Deus criou primeiro o homem, Adão. Então Deus fez todos os animais que eram macho e fêmea passarem por Adão. E Deus deu a tarefa a ele, dar um nome para cada um dos animais. Quando eles passam, você olha para eles e você vai dar o nome para eles. Então Adão viu passarem todos os animais, um por um. Não, 2 por 2. 2 de cada vez, macho e fêmea, vinham os 2. E ele olhando e vendo, sempre são 2, um macho e uma fêmea. E enfim ele olhou para si mesmo. Mas eu estou sozinho. Eu não tenho ninguém igual a mim. Mas o versículo que diz que Deus, versículo 18 diz, não é bom que o homem esteja só. Então Deus já tinha o propósito de fazer uma ajudadora idônea para Adão. E esse foi o método que Deus usou para Adão sentir a falta de uma ajudadora idônea. Quando ele viu todos os pares e viu que estava sozinho. Então o Senhor fez cair, quando ele teve essa percepção, ele sentiu essa necessidade de ter alguém igual a ele. Então Deus fez cair um pesado sono sobre Adão. E ele adormeceu. E Deus tirou uma costela de Adão. E não diz que Deus criou Eva. Diz, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E se Deus permitir, nós vamos voltar ao significado desse assunto um pouco mais tarde, numa próxima sessão. Mas veja bem, irmãos, o propósito de Deus para a família já está incluído aqui no princípio da criação de Deus. Quando Deus criou o criou homem e mulher, a imagem de Deus. Todos os animais não eram criados à imagem de Deus, somente o homem. Deus tem um propósito diferente para o homem do que para toda a criação. Enquanto ele fez tudo para o louvor da sua glória, mas o homem tem uma tarefa especial. Então nós vemos aqui que a família, que aqui ainda é só um casal, é um conceito de Deus. Muitos anos eu pensei que provavelmente o homem tem uma costela a menos comparado à mulher, porque Deus tirou uma de Adão. Eu acho que até cheguei a verificar aqui em mim mesmo, para tentar contar minhas costelas, se estava faltando uma, pensando que Deus tirou a costela e talvez Abel, Caim, Sete também tinha uma costela a menos. Mas agora nós temos a medicina que nos ensina que o homem tem a mesma quantidade de costelas
do que a mulher. Eu vejo alguém que entende, está confirmando que é assim. Mas é maravilhoso o que Deus fez. Deus tirou a costela de Adão e formou uma mulher. E nós vemos aqui, quando Deus fez uma ajudadora idônea para Adão, nós vemos o princípio de corporatividade. Ontem já ouvimos que Deus não está apenas chamando indivíduos, apesar de que o chamamento de Deus, em primeiro lugar, é individual ao meu coração, e ao teu coração, e a cada pessoa aqui na terra. Mas esse é o início. Primeiro Deus chama a mim, mas a intenção e o propósito de Deus é a corporatividade. Deus deseja chamar uma família. Deus deseja chamar muitas famílias. Deus deseja fazer, estabelecer, formar uma família de filhos de Deus. Eu diria que o casal, a família, é a menor unidade corporativa neste mundo e na igreja. Porque a menor unidade seria o indivíduo, mas a menor unidade corporativa seria o casal. E, tendo seus filhos, a família. Então nós vemos aqui o princípio de corporatividade. O propósito de Deus vai muito além do que nós vemos no princípio da criação, mas já está escondido aqui na criação. Então nós vemos aqui que Deus deu ao homem duas tarefas, dois mandamentos, digamos aqui, ainda no capítulo 1. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, esse é o primeiro. Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai. Então, multiplicação, frutificar, e dominar, governar a terra, governar sobre toda a criação de Deus. Essa era a tarefa que Deus deu ao homem. E por detrás dessa tarefa está aquilo que nós já ouvimos ontem, que Deus deseja que o reino de Deus tenha uma expressão aqui na terra. O reino dos céus. O irmão explicou ontem, o reino dos céus que veio quando o Filho de Deus se tornou homem e veio a esta terra e começou a pregar: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. A mesma palavra que João Batista já tinha pregado antes. Ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Está próximo. E o Senhor Jesus começou a sua pregação da mesma maneira: arrependei-vos, porque está chegando, está próximo o reino dos céus. Ainda que não é um reino visível nos dias de hoje, porque mesmo mais tarde, diante de Pilatos, ele falou: meu reino não é daqui. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes que eu sou. Mas o meu reinado não é daqui, é um reinado celestial. E Deus quer trazer este reino dos céus a esta terra, para ter uma expressão entre nós. Já agora, uma expressão que ainda o mundo não vê no seu significado pleno, que Deus deseja conseguir. Então, aí nós vemos essas duas coisas que Deus disse ao homem: a multiplicação, frutificar, e governar sobre a terra. Voltando àquele trecho do capítulo 2, as palavras de Adão no versículo 23, quando Deus formou a mulher, ela não tinha nome ainda, e levou a mulher até Adão. Da mesma forma que os animais passaram,
foram trazidas para Adão, da mesma forma agora veio uma mulher para ele. Deus trouxe a mulher para Adão. E ele viu a mulher. E enfim ele disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. De fato, ele diz com essas palavras: ela é igual a mim. Ela é do mesmo jeito que eu sou. Entre os animais ele não encontrou nada, ninguém, nem um macaco que parecia com ele. Mas esta mulher era igual a ele. Mas ainda tem mais, irmãos. Eu trouxe uma ilustração meio primitiva. Eu não sou um desenhista, não sou muito bom nessas coisas, mas eu tentei fazer o melhor que eu posso. E eu espero que os irmãos possam ver mais ou menos isto. Dá para enxergar ou está muito longe? O irmão Christian Shen, numa conferência lá na Holanda, ele falou sobre Gênesis e ele deu esta ilustração aqui. Ele disse: o homem e a mulher, o casal, formados por Deus, criados por Deus, de acordo com a sua vontade, são como se fosse um círculo perfeito. O círculo é redondo, ele é perfeito assim. E para facilitar, eu coloquei aqui os símbolos que eu aprendi na aula de biologia, que esse aqui é o homem, essa aqui é a mulher, certo? Então, digamos que havia uma parte, o homem, e Deus fez para essa parte uma contraparte, que é a mulher, e juntou os dois, e se tornaram uma só carne. E assim é a perfeição da criação de Deus. Então nós vamos guardar isso aqui mais um pouquinho, mas lembre dessa ilustração. A obra de Deus é perfeita. Deus criou o homem, uma parte e uma contraparte, e assim juntos eles estão completos. Eles são iguais, mas eles complementam um ao outro. Ajudadora idônea significa que ela cabe exatamente junto com ele. Ela e ele. E juntos eles são perfeitos. Só Adão ainda não era perfeito. Faltava aquele complemento da mulher que foi dada para ele. Por isso o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. As palavras em hebraico, e eu não conheço o hebraico, então não sei se a pronúncia é certa, mas a palavra no versículo 23, na última frase, porquanto do homem foi tomada, é a palavra ish. E a palavra para mulher em hebraico, mencionado no versículo 23 também, e 24, é isha. E desculpe-me se a pronúncia não é correta, mas nós que falamos o português, nós entendemos bem. Ish e isha. Isha é a mulher, claro. Ish e isha, porque ela é igual. Ela é da mesma espécie. Ela é igual a mim. E assim que Adão viu, ela me complementa perfeitamente. E agora eu sou satisfeito. Então agora, eles poderiam obedecer ao mandamento do Senhor de frutificar, de encher a terra, de se multiplicarem e de governar sobre a terra. Irmãos, esse princípio na criação desse casal já é um testemunho do propósito eterno de Deus, de Cristo e sua igreja, do qual Paulo fala: grande é esse mistério, quando ele fala sobre o casal, sobre marido e mulher. E ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja.
Então, obedecendo ao mandamento do Senhor, de frutificar, de se multiplicarem, eles tiveram filhos. E eu estou pulando um pouquinho na história. Nós vemos no versículo 24, como será. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então tem um casal, eles têm filhos, e o homem vai deixar num determinado momento seu pai e sua mãe, e vai se apegar à sua mulher, e se tornar uma só carne com ela, tendo assim numa próxima geração uma nova unidade. E assim por diante, irmãos. Assim, através das gerações, Deus estabeleceu uma unidade de duas pessoas, um homem e uma mulher, produzindo frutos, filhos, gerando filhos. E os filhos deixam pai e mãe e se tornam uma nova unidade, uma nova família. E essa nova família, da mesma forma, vai se reproduzir e ter novas famílias. E assim, através das gerações, nós vemos que a família é o lugar que Deus indicou, onde os valores de Deus e da eternidade devem ser transmitidas para a próxima geração. Então, a família é o contexto onde Deus revela a sua verdade. E Ele dá o mandamento que essa verdade que o casal aprende de Deus seja transmitido aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Nós vamos ver alguns exemplos na palavra de Deus. Vamos para Gênesis 18. O exemplo de Abraão. Versículos 17 a 19. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui Deus dá testemunho de Abraão, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor e agir com justiça e juízo. Então nós vemos o testemunho que Deus dá a Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Abraão teve um relacionamento muito íntimo com Deus. E ele foi escolhido para ser o pai da fé, o pai de muitas gerações, o pai do povo de Deus. Mas aqui nós vemos, Deus revela a ele a sua vontade, o seu plano. Por quê? Porque Abraão está ordenando dentro da sua casa a verdade de Deus. Não só aos filhos, mas até aos servos. E mais adiante, se Deus permitir, nós vamos voltar a ver algo da sua casa. Mas isso deixamos para amanhã. O exemplo de Abraão é um exemplo claro. Abraão instruiu a sua casa, a sua esposa, seus filhos, nos caminhos do Senhor, a guardarem a verdade do Senhor. Outro exemplo mais adiante é o exemplo do povo de Israel. Êxodo capítulo 10, os versículos 8 e 9. Isso é no meio das pragas que Moisés teve de anunciar ao povo do Egito, que estava escravizando o povo de Israel por muitos anos. E Deus decidiu que irá libertar o povo de Israel do Egito, tirá-los da escravidão e levá-los
ao deserto, a terra de Canaã, claro. Mas aqui no meio dessas pragas que estão acontecendo, Moisés já anunciou a Faraó, dizendo que Deus deseja que esse povo vá caminho de 3 dias ao deserto para servir a Deus, para adorar a Deus, para trazer sacrifícios a Deus. Então aqui diz: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Então o Faraó quer saber, então quem que vai? E aqui eu acho que já foram 6 pragas antes, 7 pragas já antes dessa. E toda vez Faraó, ele diz, tá bom, então ele volta atrás, né? Vocês conhecem a história. Então aqui ele chega a perguntar, mas então quem tem que ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Deus queria que todos eles fossem salvos da escravidão do Egito. Não só os homens, não só os pais, mas também os jovens, os velhos, todos eles, incluindo até todas as suas posses, porque eles não tinham falado para Faraó que eles não iriam mais voltar depois de sacrificar 3 dias no deserto. Eles não falaram isso. Eles falaram: Deus nos mandou ir ao deserto, caminho de 3 dias, todos nós, todo o povo, com tudo que nós temos, mas eles não falaram, e depois a gente não volta mais. Mas a gente vê, Faraó não queria que isso acontecesse. E Deuteronômio, quando Moisés está relatando aquilo que aconteceu na saída do Egito e durante os 40 anos após. É uma nova geração. Capítulo 4, versículo 8. E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E ainda em capítulo 6, os primeiros 2 versículos: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E mais tarde, no capítulo 12, o Senhor indica que haverá um lugar que Ele vai escolher, onde será o lugar onde todas as famílias terão de se reunir para adorar ao Senhor. E eles têm de vir também com os seus filhos. As famílias inteiras devem se apresentar diante do Senhor. Esse é o desejo do Senhor também para o seu povo, como era
Antes com Abraão, uma só família, que Deus escolheu para dele fazer um povo inteiro. Agora tem o povo inteiro, a descendência de Jacó, nas 12 tribos, que Deus tirou da escravidão do Egito. E Deus dá o mandamento: quando entrarem na terra prometida, a terra de Canaã, eles devem se apresentar todos diante do Senhor. Eles devem transmitir esses mandamentos, estatutos e juízos que Deus os ensinou à próxima geração de seus filhos. E eles devem falar disso onde quer que estão, parados, caminhando, dentro de casa, fora de casa, nos umbrais das portas. Eles devem guardar essas palavras no seu coração. E assim que Deus ensina o que Ele quer, Ele deseja transmitir toda a sua verdade a homens que venham a obedecer a essa verdade. Então, irmãos, eu vou resumir em 1 Coríntios 11, versículo 3, a ordem de Deus, antes de começar a falar sobre o que ocorreu depois. Deus estabeleceu na criação uma ordem, Deus estabeleceu na família uma ordem. E nós vemos isso resumido em 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então nós vemos esta ordem: Deus acima de todos, sobre todos, governando sobre todos. Ele é o cabeça supremo. Depois de Deus, Cristo, seu Filho, que se humilhou, se colocou debaixo do governo de Deus Pai. Debaixo de Cristo, nessa hierarquia de autoridade, debaixo de Cristo, o homem. Debaixo da autoridade do homem, a mulher. Debaixo da autoridade dos dois, homem e mulher, pais, os filhos. Então esta é a ordem que Deus estabeleceu. Eu quero deixar isso bem claro, porque nos dias de hoje muitos não aceitam mais essas verdades. E mesmo entre os cristãos, muitos não aceitam a verdade de Deus. Por quê? Porque nós temos o diabo. E o nome diabo é diabolos, e significa ele faz confusão de todas as coisas. Ele começa a misturar tudo, causando confusão. Lembra daquele versículo em 1 Coríntios 14? Deus não é um Deus de confusão. Quem faz confusão é o diabo. Então Deus criou tudo ordenadamente. Ele deu lugar para cada um das suas criaturas. E Ele estabeleceu como deveria ser. Chegou o diabo e ele fez uma confusão terrível de todas as coisas. Ele é chamado o príncipe deste mundo. O Senhor Jesus já disse isso quando Ele estava aqui na terra. Ele chamou o diabo de príncipe deste mundo. Quer dizer, ele usurpou o governo e o domínio sobre esta terra, sobre esse mundo atual, de Deus. Deus indicou que o homem iria governar a terra. Mas Satanás, com a sua sagacidade, ele usurpou esse governo e ele está governando como príncipe deste mundo. O verdadeiro príncipe é o Senhor Jesus. Eu lembro ter lido essa palavra em Hebreus 2. O príncipe da sua salvação, não é? Deixa eu brevemente voltar atrás. São muitos termos que eu sei em holandês, mas eu não sei exatamente como está na Bíblia em português. O príncipe
da salvação deles. É o Senhor Jesus que é chamado assim, príncipe da salvação deles. Ele é o verdadeiro príncipe. Mas nos dias em que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos chamando de os tempos do fim. Os últimos dias, antes da vinda de nosso Senhor. E talvez já estejamos na parte final desses últimos dias, porque não sabemos qual é o dia e a hora que o Senhor Jesus há de vir. Mas sabemos que será breve. Esses dias em que nós estamos vivendo são os tempos do fim. Em 1 João capítulo 5, nós vemos sobre esse domínio do poder das trevas. 1 João capítulo 5, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Todo mundo jaz no maligno. E muitos de nós conhecemos essas palavras na palavra de Deus. Mas será que nós estamos conscientes, a cada dia que vivemos, que de fato o mundo ao nosso redor jaz no maligno? Muitas vezes nós somos tentados porque nós vemos tantas coisas boas. Nós vemos coisas agradáveis, nós vemos coisas que parecem tão direitas. E nós nos esquecemos que por detrás das pessoas que não creem em Deus está um poder, que é o poder das trevas, que eles estão aprisionados pelo poder das trevas, e eles vão precisar ser libertos pela salvação de Jesus Cristo. E é por isso que a tentação é muito grande de sermos envolvidos com esse mundo atual e com as coisas desta terra. É um perigo, irmãos, mas vamos voltar um pouquinho. Lucas 17. Quando o Senhor anuncia os últimos dias, Ele diz o seguinte, nos versículos 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, os últimos dias, os dias que antecedem aquele dia quando o Senhor Jesus se manifestará, essa será a situação do mundo atual. Os dias de Noé voltarão e os dias de Ló voltarão. Voltando a Gênesis, vamos dar uma olhadinha. O que caracterizou os dias de Noé? No capítulo 6, versículo 5. Então, nós vemos em Lucas, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Só isso que está falando. Só que, repentinamente, veio o dilúvio e consumiu a todos. Então havia algo mais do que o dia a dia, porque se a gente vê, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, a gente não vê nada demais, não é mesmo? Não tem nada de errado. Para que o castigo do dilúvio, se era apenas isso que eles faziam, que todos nós fazemos e achamos plenamente normal? Então nós vemos em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal,
até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A característica dos dias de Noé era esta: toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somente má. E Deus se arrependeu de haver criado o homem. Deus que disse quando criou o homem que era tudo muito bom, agora se arrependeu de ter criado o homem. E os dias de Ló, bom, voltamos mais uma vez ao capítulo 18, porque lá, quando Deus manifestou a Abraão o propósito do seu coração e deu esse testemunho sobre Abraão, era porque ele estava anunciando o castigo sobre Sodoma e Gomorra. E vamos ler apenas o versículo 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seus pecados têm agravado muito. Então nós vemos aqui, irmãos, o pecado se espalhou de tal maneira nos dias de Noé e nos dias de Ló, que Deus se arrependeu. E Deus trouxe o castigo sobre todo o pecado do homem. Nós sabemos a história. Só Noé, que era justo, foi salvo com sua esposa, 3 filhos e filhas dos seus 3 filhos. E só Ló foi salvo com suas 2 filhas de Sodoma. Eu queria falar algumas coisinhas da nossa atualidade no país onde eu vivo, na Holanda. Só para mostrar como eu creio que realmente estamos vivendo nos dias de Noé e nos dias de Ló, no fim dos tempos. Um tempo atrás eu li essa estatística num jornal sobre 2018. Na Holanda é o seguinte: você pode se casar, você pode também não se casar. E muitos não casam, muitos simplesmente vão morar juntos. Só que, se você somente vai morar juntos, você não tem nenhum atestado legal para a lei de que você está junto, de que você tem alguns direitos mútuos. Então, o que eles fizeram? As pessoas que não querem se casar, mas que querem estar vinculados uns aos outros, por exemplo, porque têm filhos. Pessoas não casadas podem ter filhos. Têm filhos, só que o pai não é reconhecido como pai pela lei. Ele vai ter que fazer mais alguma declaração oficial que ele é o pai oficial daquela criança. Para evitar esses problemas, eles inventaram outro relacionamento legal, que é chamado de parceria registrada. Em vez de se casarem, em vez de casamento, tem uma parceria registrada. Então, em 2018, houve quase 20 mil parcerias registradas no país da Holanda. Naquele mesmo ano, quase 2.500 foram rompidos, foram desfeitos. Porque você pode fazer e você pode também desfazer, se quiser. Já o casamento é pior. Havia ainda 64 mil casamentos no ano de 2018. Porém, também houve um pouquinho mais de 30 mil divórcios. Isso quer dizer que, naquele ano de 2018, quase a metade dos novos casamentos foram também desfeitos. Quer dizer, não são os mesmos, com certeza, né, que casaram e no mesmo ano divorciaram, penso eu. Talvez haja alguns, mas acrescentou 64 mil casamentos e diminuiu 30 mil. A gente, calculando assim, a gente poderia dizer que de cada casamento que é feito, cada 2 casamentos, um não vai durar. Outra estatística em dezembro de 2019, que de cada 6 crianças cresce com apenas um dos pais. Essa é a realidade na Holanda, a estatística que foi divulgada.
uma das 6 crianças cresce com somente um dos pais. E não deu explicação de quais são os motivos, que pode ser vários, né? Mas a gente colocando as coisas juntas, todos esses divórcios, nós começamos a entender que as crianças são educadas por apenas um dos pais, porque o matrimônio foi desfeito. Um foi embora, outro foi embora. Essa é uma realidade que há hoje. Então, o que a gente vê hoje na Europa Ocidental, e a Holanda geralmente está na frente das coisas que afastam da verdade divina e da ordem que Deus estabeleceu. A Holanda foi a primeira em várias coisas que não são muito agradáveis no contexto da Bíblia. Aprovar o divórcio, aprovar o aborto, aprovar a eutanásia, todas por lei, aprovar o casamento de homossexuais. Hoje se fala muito sobre LGBT, e eu não sabia ainda o que significava essa sigla, mas são as pessoas homossexuais, as mulheres, os homens, tem as bissexuais e transexuais. Eu não sei nem sequer o que significa isso exatamente. Mas se fala muito dos direitos das pessoas que são parte desse grupo, LGBT. E a cada ano, em Amsterdã, todo mundo sabe, vocês devem ter ouvido, existe uma parada, não sei exatamente se é essa palavra certa, mas é um desfile, um tipo de desfile, acho que até em barcos, que eles chamam de Gay Pride. Vocês conhecem a palavra gay, né? Vocês conhecem o inglês também. Mas a pride significa orgulho. Nós sabemos que nos dias de Paulo, nos dias de Ló já havia homossexualismo. Mas o que nós vemos agora é que existe o orgulho de serem assim. E de declararem essa situação ao mundo afora. Então é uma coisa que nós vemos que é o tempo dos fins. Só para dar uma ideia, o lugar onde eu trabalho, há vários colegas. Eu trabalho numa equipe de, acho que hoje em dia são uns 40, mas no início era um pouco menos. A equipe foi aumentando. No meu próprio quarto, no escritório onde eu trabalho, o colega ao meu lado, quando eu conheci, ele falou: eu sou casado. Já há muitos anos. Aí eu perguntei: vocês têm filhos? Não, nós escolhemos não ter filhos. Nós não queremos colocar mais pessoas neste mundo aqui. O outro colega, quando eu perguntei para ele: você é casado? Você tem namorada? Disse: não. E também não vai acontecer. Quero ficar só. Outro colega que fica na minha frente, ele era casado, eles tiveram 5 filhos, depois do 5º filho eles decidiram divorciar. E regularmente eu ouço todos os problemas que são causados pelo divórcio, as crianças que primeiramente foram levadas a outras famílias para serem cuidadas, depois foi indicado, alguns ficam com a mãe, alguns ficam com o pai, depois quiseram trocar e um esquema de visita e muitas pessoas ajudando a essa família para que os filhos cresçam de uma forma adequada, mas todos têm problemas. Depois tem mais um que eu perguntei para ele se ele era casado. Ele era divorciado 2 vezes e tinha casado pela 3ª. Enfim, tem mais um que está ao meu lado, quarto ao meu lado. Ele casou com um homem, porque na Holanda dá para casar com um homem. Ele assumiu o nome do outro homem também, porque geralmente na Holanda, quando a gente casa, a gente assume o nome da pessoa com quem casamos. Então, geralmente, até você pode escolher. A mulher pode pegar o sobrenome do marido, mas também inverso, o marido pode pegar o sobrenome da mulher. Então, ele acrescentou o nome o homem acrescentou o nome do marido. E eu tenho dificuldade em expressar essas situações e lidar com isso.
mas é a atualidade desse mundo. É o mundo em que nós vivemos. E por detrás de tudo isso está a estratégia de Satanás de destruir a ordem que Deus estabeleceu. Irmãos, eu acho que não vai dar tempo de voltar às gerações em Gênesis para ver brevemente como já desde a primeira geração Satanás começou a agir e confundir e causar inúmeros problemas na criação de Deus, dos homens e da família. Eu não vou mais ler em Gênesis como Satanás chegou sagazmente a Eva. Então vamos só apenas relatar. Ele chegou para Eva, e não está escrito que Adão estava lá também. Parece que Eva se distanciou de Adão por um momento. E quando ela estava separada, talvez ela tenha tomado uma direção independente e saiu debaixo da autoridade de Adão, seu marido, por um momento. Foi aquele o momento que Satanás escolheu para falar com ela e para seduzi-la a desobedecer a Deus com a sua mentira. Porque Satanás é o pai da mentira. E as mentiras de Satanás ele introduziu primeiro em Eva. E ela chegou para Adão, só depois, né? Ela foi para Adão e deu para ele também. E Adão não lembrou que ele era o cabeça, que ele era responsável para obedecer a Deus e que ele não podia comer daquele fruto proibido. E Adão comeu também. Foi a esposa que Deus me deu, está me dando, eu vou comer também. Com certeza ele deve ter pensado algo assim. Ele não respeitou a ordem de Deus, o mandamento de Deus, comeu também. Em seguida a gente vê quando Deus começa a perguntar para eles. Os homens, eles estavam nus, mas não sabiam que estavam nus. Mas depois de pecarem, eles souberam que estavam nus. E quando Deus procura por eles, Deus pergunta: onde estás, Adão? Aí ele explica: eu tive medo, porque eu estou nu diante de ti. Deus fala primeiro com Adão, porque Adão é o cabeça. Ele é responsável, o responsável principal pelo casal, pela família. Depois, quando ele fala: Senhor, mas foi ela. Você conhece esse tipo de comportamento na sua vida? Mas não fui eu, foi ela que me deu. Não sou eu o culpado, é ela. Então Deus chegou para ela e anunciou também. Deus então pediu para ela, e ela falou: não, foi Satanás, foi a cobra, a serpente. Enfim, Deus anuncia o castigo sobre todos eles, primeiro para Satanás, depois para Eva, depois para Adão. Irmãos, a situação terrível em que nós estamos vivendo hoje é a consequência do pecado do homem, de ter ouvido as mentiras de Satanás, que não somente mentiu uma vez, mas com isso corrompeu a mente humana. Eu não vou estender mais nesse assunto agora, mas nós vamos voltar a esse assunto mais tarde. A nossa mente natural foi corrompida pelo diabo. E nós precisamos da renovação das nossas mentes, de acordo com Romanos 12. Somente se nós ficarmos cheios do Espírito Santo, como ouvimos ontem à noite, cheios do Espírito Santo, nós vamos poder discernir com sabedoria o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós poderemos saber como deve ser o nosso agir dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa família,
dentro da igreja de Deus e também neste mundo aqui. Então, para não estender muito e passar do horário, gostaria de apenas encerrar com uma oração, irmãos. Senhor, te agradecemos pela tua criação, pelo teu propósito eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, onde aprendemos mais e mais sobre o teu propósito. Te agradecemos, Senhor, por esta ilustração que tu deste na história do homem, quando tu criaste Adão e Eva, para serem parte e contraparte, para juntos formarem um círculo perfeito, para juntos serem uma expressão de corporatividade que tu desejas ter, uma testemunha de Cristo e sua igreja. E agradecemos, Senhor, porque podemos fixar nossos olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que virá com seu Espírito renovar as nossas mentes, se nós nos entregamos completamente a Ele. Te agradecemos por este tempo e pedimos que tu operes em nossos corações, que a tua verdade possa se tornar realidade em nosso andar do dia a dia e nosso testemunho seja visto entre nós, mas também neste mundo tenebroso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.